Oi, pessoal, boa noite. Mais um ponto crítico com uma felicidade enorme de poder estar aqui a cada semana trazendo entrevistados de diferentes com diferentes temas para a gente poder debater. Quem acompanha o Ponto Crítico através do perfil Ponto Crítico Entrevista, onde a gente publica, na verdade, quem vai estar conosco aqui, sabe na descrição do Ponto Crítico que a proposta dele é criar pontes de diálogo, não é? E é com muita alegria, portanto, que a gente hoje vai bater um papo com a Sara, que vai nos contar a história dela, do marido Rodrigo e da ONG Pontes de Amor, né? Eles apareceram no quadro do Luciano Huck, seu especial Inspiração, né? E aí nós tivemos a sorte de encontrá-los aqui através do Instagram e muito bem recebidos. Nós, né, pudemos fazer o convite para que eles pudessem falar conosco. A Sara hoje vai bater um papo aqui conosco para contar um pouco da história que é emocionante. Quem teve a oportunidade, eu deixei na nossa publicação, na nossa chamada, deixei boa noite, Saulo, boa noite, Joana, a Sara que já está por aqui, já vou convidá-la a entrar aqui, não é? Quem teve a oportunidade de olhar lá o especial no Globoplay, com certeza se emocionou. E o mais surpreendente para nós é poder saber que eles são de Uberlândia, que está aqui do nosso ladinho, não é? Então eu vou chamar ela para cá, para a gente já começar o papo, afinal de contas é uma horinha só, passa muito rápido. Lembrar vocês que o Rodrigo está aqui, ó. Lembrar vocês que esse bate-papo ele vai depois para o canal do YouTube, também, né, chamado de Ponto Crítico, e que as pessoas podem ver, a gente pode compartilhar, não é? Porque o objetivo é esse mesmo, né? Então eu vou convidar aqui. Estilo podem, olá Rodrigo, podem encaminhar a live, né? Para que mais pessoas possam ver. Olá, Sara, boa noite. Oi, tudo bom, Renato? Boa noite. Tudo bem, e você? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui conversando com você, com todos os seus espectadores, aí, seus amigos. Uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda minha em especial. Eu estava dizendo aqui antes de te chamar que eu me emocionei bastante com a história de vocês no Caldeirão do Hulk. Eu e a minha esposa, Joana, que está aqui assistindo a gente também. Joana que adora criança, que adora esse tema de adoção, de família, né? Então, assim, a gente ficou bastante tocado mesmo com a história de vocês, né? Se você me permitir, eu gostaria de abrir trazendo o significado da palavra adotar, que vem do latim adoptione, e que significa considerar, olhar para, escolher. E hoje, estudando o material, eu me deparei, na verdade, pensei numa coisa que eu não tinha até então observado, eu não tinha olhado para, né, que de adoção, com essas mesmas letras, eu consigo fazer a palavra doação, né? Há um significado, portanto, genial nisso, né? Sara, em primeiro lugar, a gente aqui no Ponto Crítico, a gente sempre gosta de ouvir primeiro a história pessoal de quem está aqui. Então, eu gostaria muito que a gente começasse por sua história lá atrás, assim, para a gente poder entender quem é a Sara hoje e quem é o Rodrigo também, que está assistindo a gente aqui, que são pessoas que decidiram fazer um trabalho que faz toda a diferença na vida de muita gente, né? Fique à vontade. Então, eu sou gaúcha, criada em Brasília e já moro em Uberlândia. Hoje ainda estava fazendo os cálculos, há 31 anos, então eu já sou uberlandina, né? E o Rodrigo é uberlandense. Nós nos conhecemos no estágio, na assistência judiciária. Eu e ele fizemos direito aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E a gente ainda estava namorando quando um dia a gente estava na igreja. E o pastor da nossa igreja, ele é pai por adoção. E naquele dia o sermão foi sobre adoção. Ele contou um pouco da história dele e falou a respeito dessa questão da adoção. E no final ele falou que queria orar com quem tivesse o desejo de adotar, né? E eu e o Rodrigo nunca tínhamos conversado sobre esse assunto. E naquele momento, sabe quando você até vira assim de lado? Tipo assim, não sei o que o outro vai pensar disso, mas eu tô levantando. E nós dois levantamos, né? E aí, a partir daí, a gente começou a conversar mais sobre isso e tal. Então, nós sempre tivemos o desejo de ter filhos,
tanto pelos caminhos biológicos quanto pelos caminhos da adoção. Depois de 2 anos de namoro, a gente se casou e quando eu estava com 1 ano de casado, eu engravidei pela primeira vez, só que com 6 meses de gestação, a gente descobriu que o bebê estava morto, né? E isso foi muito doído para nós, era uma menina e tal, mas na época tentamos fazer os exames, não descobriu o que que era. Não tinha nada de errado. Depois de 3 meses, a médica liberou a gente para engravidar de novo. Engravidamos rapidinho, só que com 4 meses perdi de novo, né? E o ponto de interrogação cresceu, fizemos mais exames e não se descobria nada, né? Depois de um tempo curto, não demorou muito também, liberados de novo, a gente engravidou pela 3ª vez. E aí veio o nosso filho mais velho, Lucas, né? Nasceu prematuro, foi uma gestação de risco, cheia de cuidados, mas graças a Deus ele nasceu super saudável e veio para encher nossa casa de alegria. Quando o Lucas estava com 2 anos e pouco, eu engravidei novamente. E aí, de novo, né, completando 6 meses, a gente descobriu que o bebê estava morto. E aí foi muito difícil, foi uma dor muito grande, porque aí já não era mais só a nossa dor, era a dor do Lucas também, que acompanhava aquela gestação com tanta expectativa. E depois de um tempo, acabou que se descobriu que havia uma incompatibilidade metabólica entre eu e o Rodrigo, que o Lucas era um grande milagre, né? As chances do Lucas nascer sem tratamento, de acordo com os médicos, seria algo em torno de 1 em 1 milhão, né? E a gente ficou ainda mais grato, né, por esse milagre que Deus tinha nos dado. E aí veio, então, a possibilidade de fazer um tratamento para que eu pudesse, né, ter uma nova gestação, com mais chances de dar certo e tal. Só que naquele momento parecia que não era aquilo, eu não fiquei em paz, sabe? E aí eu comecei a me lembrar lá daquele dia, quando a gente disse que queria adotar, e falei com o Rodrigo, eu falei, será que não chegou a hora da gente partir, né, para a questão da adoção? E a gente estava saindo de férias, a gente estava indo passar uns dias em Guarujá, e aí a gente falou, não, então vamos sair de férias e vamos conversar sobre isso, vamos orar sobre isso, vamos ver o que aparece, vamos fazer tudo quanto é pergunta, das mais bobas às mais inteligentes, né? E foi incrível, quanto mais a gente conversava, mais paz a gente sentia. A gente saía na rua, tinha um carro na nossa frente com adesivo falando de adoção. Olha que legal. Aí a gente, nisso tinha um outdoor falando de cuidar dos órfãos e tal. A gente falava assim, meu Deus, né? Tem alguma São sinais. muito maior que nós nisso aqui, né? Até que no final da viagem a gente foi conversar com o Lucas, né? Que aí já estava com... Ele estava completando 3 aninhos. E ele tinha 2 amigos, filhos de um casal muito amigo nosso, que são filhos por adoção. E aí quando a gente começou a explicar para ele o que era adoção e tal, né? Que era um filho que não nascia da barriga, mas que vinha para nós, que era gerado no nosso coração, que nem os amiguinhos dele, né? E a gente falou o nome deles. Aí ele falou, eu quero ter um irmãozinho ou uma irmãzinha que nem eles. E pronto. Aí a gente voltou para Uberlândia, a gente foi conversar com a nossa família. E nem tudo é colorido, nem todo mundo achou essa ideia genial, né? Mas isso, eu ia perguntar sobre isso. Perdão, eu ia perguntar sobre isso porque exatamente quando a gente fala sobre adoção, eu tenho a experiência de ter convivido com algumas pessoas. Eu tenho uma escola de idiomas, sou professora há 20 anos. E acompanhei, portanto, inclusive algumas mães que tiveram dificuldade para engravidar, com histórias muito parecidas com as suas, e que tiveram depois a decisão de adotar também, né? E aí parece que o impacto disso nas pessoas, assim, é mais ou menos como... hoje eu estava vendo também alguns vídeos sobre... e aí as histórias são muito parecidas, assim, quer dizer, as pessoas... A gente também, quando tem filho biológico, naturalmente, a gente também tem uma certa cobrança, por exemplo, a primeira vez você nunca vai ter filho. Quando você tem o primeiro, quando vai ser o segundo? E quando, no meu caso, por exemplo, né, e eu acho que outras pessoas também, você tem o terceiro, as pessoas dizem, você é louco de ter o terceiro, né? Então, ou seja, conta pra gente também isso, né? Dessa sua experiência, né? Então, quando a gente chegou, parte da família ficou, assim, radiante e tal, gostaram e tal.
Mas teve uma outra parte que ficou assim, nossa, vocês são loucos. As pessoas falam, ah, você é doido, pegar filho dos outros é trazer problema dos outros para si mesmo. Você não sabe o que essa criança vai trazer na genética, né? Então as pessoas falam muita bobagem, né? E aí a gente conversou sério, a gente falou, olha, a gente não precisa que você deseje, não precisa nem mesmo que você nos apoie. A gente só precisa que você nos respeite, né? Essa decisão é nossa, esse caminho nós decidimos tomar, nós vamos trilhar esse caminho. Então, a única coisa que a gente pede é que você respeite, né? E é incrível porque, assim, depois que as crianças vão chegando, vou pular só para fazer um parênteses aqui, a coisa muda também, às vezes, mesmo na vida de quem tinha resistência. Porque, às vezes, essa criança ela vai chegar com uma forma tão afetiva, tão carinhosa, que quebra a resistência, entende? E a gente vai vendo que família é laço de afetividade. Família não é laço de sangue, né? Todos nós temos amigos, a maioria de nós, ao menos, temos ao menos um amigo que é tão chegado que é como se fosse um irmão pra gente, né? Então, e a gente realmente considera aquela pessoa como sendo da família. Quanto mais quando você deseja adotar. É muito mais intenso do que esse amigo chegado, né? É alguém que realmente vem para ser parte de nós. E as pessoas me perguntam muito, né, Renato, se tem diferença. E aí eu falo, olha, é como se eu tivesse tido um filho de parto normal, outro de parto cesárea e outro de parto por adoção, né? Porque realmente a gente esquece, é como se a gente sempre tivesse lá um pelo outro, entende? Um com o outro. Então, isso realmente é fato, né? Ô Sara, me corrija se eu estiver errado, mas eu costumo dizer que até mesmo no processo biológico existe um processo de adoção quando a gente parte do princípio da aceitação, né? Quando a gente pega os exemplos, por exemplo, de mães, de pais, né? De mães e de pais, que negam o filho, exatamente nesse processo, inclusive, de entregá-lo, às vezes, numa casa, ou deixá-lo na rua, abandoná-lo, né? A gente tem aí uma negação, né? Uma negação do filho, ou seja, que até biologicamente eu preciso querer, né? Então, assim, esse processo de amor que é construído também biologicamente. A gente muitas vezes se liga muito nessa questão que é sanguínea, como isso fosse determinante para a construção do amor, né? E infelizmente, ou felizmente, infelizmente, isso não acontece, né? Aí vocês, então, decidem adotar, né? Quem chega primeiro? Então, aí a gente entrou no processo de habilitação para adoção, né? Procuramos o fórum aqui em Uberlândia e tal, e nos habilitamos. Naquela época era diferente, ainda não existia o que hoje se chama o Sistema Nacional de Adoção, onde quando você se cadastra, seu nome vai para esse sistema, que é um sistema nacional, e está tudo certo. Não. Naquela época, se eu pensava em adotar uma criança de São Paulo, eu tinha que mandar a minha sentença de habilitação para uma comarca em São Paulo, entende? Então, a gente fez cópia do processo, mandamos para várias comarcas pelo correio ainda e tal, né? Isso, gente, eu estou falando de quantos anos atrás? Eu estou falando de 18 anos atrás, né? As coisas mudaram muito rápido, né? E aí, um dia, a gente estava... Lembra aquele casal amigo que eu falei que tinham 2 filhos por adoção, né? Sim. Os filhos deles vieram de São Paulo, de uma instituição de acolhimento de São Paulo. E a gente estava indo novamente para São Paulo, e aí eles pediram se a gente tinha saído já da adoção dos meninos, e a gente tinha que levar uma cópia da nova certidão de nascimento, né? Eles tinham que mandar para a instituição de acolhimento. E pediram para a gente o favor de ir lá, de levar. A gente falou, claro, a gente leva. E aí a gente falou, ó, já que a gente vai aí, a gente pode conhecer a instituição, a gente pode conhecer as crianças e tal. Eles falaram, claro, pode conhecer e tal. E nesse dia, quando a gente estava chegando, os menorzinhos, as crianças de até 1 ano e meio, estavam nos bebês conforto, tomando sol na frente da instituição. Eram umas 8, 9 bebês, né? E aí eles eram mais ou menos todos do mesmo tamanho. E aí eu cheguei e falei para a moça que estava nos recebendo assim, né? Essa aqui e aquela ali, elas estavam separadas, né? Essa aqui e aquela ali são gêmeas? E aí ela falou, são, mas não é todo mundo que percebe, porque elas eram bivitelinas, diferentes e tal.
E tá. E aí a gente foi conhecer, tinha 60 e tantas crianças naquele abrigo, e a gente foi ouvindo a história de cada um deles e tal, não sei o quê. E nisso, o coordenador daquela instituição é um frei católico, né? E aí, quando ele estava terminando, ele vira para a gente e fala assim: e aí, por acaso vocês se interessaram por alguma das crianças? E eu olhei para o Rodrigo olhou para mim, nisso tocou o telefone, aquelas coisas assim, providência. Tocou o telefone, o Frei teve que sair para atender. Eu, ufa, 2 minutinhos para a gente trocar uma ideia aqui, né? E aí a gente ficou um olhando para o outro, porque a gente estava meio sem graça de novo, porque até então a gente estava adotando uma criança. Só que tanto eu quanto o Rodrigo, a gente tinha se interessado pelas gêmeas, né? E aí a gente falou e a gente manifestou esse interesse e tal. Só que eu vou ter que encurtar a história, porque ela é comprida. Naquele mesmo dia, nós demos entrada nos papéis pelas gêmeas. Mas, infelizmente, o processo jurídico deu assim uma reviravolta tremenda. Elas já estavam em fase final de destituição do poder familiar, que é quando realmente as crianças são encaminhadas para adoção, porque elas tinham um problema de saúde mais grave na época, não havia ninguém interessado em adotá-las, né? Mas a família se mudou de uma região de São Paulo para outra, no outro lado da cidade de São Paulo. Então, com isso, todo o processo foi para uma nova comarca e eles começaram tudo de novo. Tudo de novo, novo estudo social da família e tal. E, por fim, aconteceu uma coisa muito louca, eles marcaram uma audiência onde nós ficamos cara a cara com essa família. E nós nunca quisemos brigar pela guarda de ninguém. A gente só queria adotar uma criança que precisava de pai e mãe, né? E aquela situação foi totalmente inusitada, desconfortável. Mas naquele dia a gente viu o tanto que aquela família era realmente desestruturada. Mas sem a gente entender, apesar de todos os relatórios técnicos da instituição de acolhimento serem assim contrários à família biológica, serem favoráveis à nossa adoção, a gente não entende como o juiz determinou a aproximação da família biológica. Eles que há mais de 2 anos eles não viam as meninas, né? Nunca tinham ligado para saber como que elas estavam, nunca tinham visitado e tal, mas a hora que apareceu uma família querendo adotar, eles pularam e falaram: não, filhos são nossos, a gente quer. Por fim, quando elas já estavam com 4 anos, olha quanto tempo, né? Eles ganharam a guarda. E nessa época a gente teve que se afastar, né? Porque como que elas iam conviver com 2 pais, 2 mães? Não tinha nada a ver. E aí eles ganharam a guarda, eles chegaram a ficar com elas durante quase 5 meses, e foi um tempo bem difícil para a Kelly e para a Kathleen, né? Elas sofreram bastante durante esse período. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Um dia eu estou em casa e toco o telefone. E era de uma comarca aqui da volta, perto de Uberlândia, dizendo que tinha chegado a nossa vez nessa fila, né? E tinha uma menina, se a gente tinha interesse. Eu falei em conhecer, eu falei, claro, só tem um porém, meu marido está fazendo um curso nos Estados Unidos. E ele não volta antes de uns 20 dias. Ela falou, a gente não pode esperar. Eu falei, ai, meu Deus. Ela falou, não, a gente está saindo de férias, aqui é cidade pequena, não tem abrigo, a gente precisa resolver. Se vocês não puderem dar resposta, a gente vai ter que chamar o próximo. Eu perguntei, eu posso conhecer sozinha? Ela falou, pode. Aí eu fui e, por incrível que pareça, eu não conseguia falar com o Rodrigo. Consegui falar com ele só no outro dia, depois que eu já tinha conhecido a Jéssica. Quando eu chego lá, tem essa menininha com 2 pulseirinhas de plástico de bolinha, uma branca e uma azul. Sentou, brincou e tal, mas não falou uma palavra, né? E fazia carinho em mim, coisa mais fofa, só ria. Aí eu falei para a moça, fiz um tanto de perguntas e tal. Eu falei, olha, eu preciso falar com meu esposo. Como que eu vou dar essa resposta, né? Eu falei, por mim tá tudo certo, mas eu preciso falar com meu esposo. Aí nisso eu falei com ele, consegui. E ele disse, que loucura, nós estamos há quase 4 anos nisso e agora eu tenho que decidir em 15 minutos. Aí eu falei, Rô, eu nunca vou te cobrar isso, né? Se você falar que não está pronto para tomar essa decisão, porque você não conheceu essa criança. Ele falou, não, peraí, deixa eu ir para o meu quarto, deixa eu ter meu tempo, deixa eu conversar com Deus, eu preciso entender, colocar minhas ideias no lugar, né? Passou 5 minutos e ele me ligou. Ele falou, Sara, eu entrei no elevador e tinha todos os dias eles trocam, no elevador eles trocam um texto. E hoje tinha um texto que era um versículo que dizia assim, e eu vou trazer pessoas de outros povos, de outras nações, e farei de vocês um só povo.
Ele falou, quando eu li aquilo, eu não tinha mais dúvida. Eu falei, é a nossa filha. Quando a gente está grávida, a gente não vê, a gente não sabe se parece com a gente ou não, se parece com o tataravô que a gente tem que conhecer, não sabe se é menino ou menina. A gente estava grávida, nossa filha está chegando, né? E aí chegou a Jéssica, foi uma alegria muito grande, né, para a nossa vida. Passado 1 ano e meio, a gente recebe um outro telefonema, dizendo que as gêmeas tinham sido deixadas à noite numa construção pela genitora, do outro lado da cidade de São Paulo. E estavam abrigadas de novo, né? E aí, assim, Renato, na época eu adoeci. Eu falei, não entendia mais nada. Eu falei, que coisa. A gente amava as meninas como filhas, né? Isso foi em dezembro. Quando foi em abril, a gente recebe um telefonema do fórum, perguntando se a gente ainda tinha interesse. O Rodrigo que atendeu. Ele falou, como assim? A gente sempre amou as meninas como filhas, mas nós não estamos dispostos a expor, eu não quero expor a minha família tanto sofrimento quanto esse processo já nos fez passar, né? Eles falaram, não, agora a gente precisa resolver essa situação. Tem como vocês virem os 4 em São Paulo, né? Na semana que vem? E aí ele entendeu, não, estão querendo que vá até as crianças, é porque eles querem resolver mesmo. E para resumir também, foi fantástico, quando a gente se reencontrou com as meninas, quase 3 anos depois, como que o vínculo estava lá, como que elas que não eram de brincar nem interagir muito com ninguém, nos abraçavam, pulavam e já desenhavam a gente junto e tal. E aí, graças a Deus, assim, a coisa foi mais rápida e dentro de 15 dias as meninas vieram para casa, né? E aí a família estava formada. E aí começa uma nova fase de construção de vínculos, de lidar com as marcas que essa história deixa, né? Então veio uma nova fase. Sara, é muito forte a história, é muito linda a história, né? Inclusive nós estamos aqui com participações que estão dizendo linda a história, e é bem verdade, né? Você fala muito da questão do preparo, né? Eu gostaria de ouvir de você exatamente essa comparação, né? Da sua história. E aí daqui a pouco nós vamos falar da Pontes de Amor, daqui a pouco, mas antes da gente chegar lá, hoje, com essa sua experiência de mais de 10 anos, agora orientando pessoas e tendo vivido a sua história particular, que preparo é esse você acha que a gente precisa ter, ou de que modo a gente poderia, você narrou diversos episódios em que se apresentava para você esse cenário de adoção, não é? Mas hoje, quando você vê as pessoas que buscam vocês para essas orientações, o que você acha que é primordial nesse preparo para poder, de fato, adotar, acolher e tomar essa decisão? Renato, são várias questões envolvidas. A pessoa que vem para adoção, a maioria dos que vêm para adoção ainda são aqueles que não puderam ter filhos por uma razão ou por outra, ou porque são solteiros, ou são homoafetivos, ou tiveram dificuldade de gerar, ou perderam um filho, não podem ter mais, porque tiveram uma doença, enfim. Então, existem questões em nós mesmos que precisam ser resolvidas. A primeira coisa é isso, a gente precisa refletir, porque filho não vem para preencher buraco na gente. Não é o filho que vai nos salvar. Nós é que vamos ser pais e mães, né? E a gente precisa estar amadurecido, a gente precisa estar, assim, minimamente saudável emocionalmente para lidarmos com as demandas que essa criança vai trazer. Outra coisa que é comum, e mesmo quem já tem filhos, mas tem o desejo de adotar, porque sempre teve, quer aumentar a família, cabe mais alguém, tem criança precisando de pai e mãe e tal, é diferente. Cada filho é diferente. E o filho que chega por adoção, eu falo que ele traz uma mochilinha nas costas que se chama história. Não importa se eu peguei esse menino com 2 dias de idade. Ele traz essa mochila, ele tem, né? Ele foi gerado em outra barriga, ele teve uma outra história que vem junto com ele. E eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso aprender a respeitar essa história. Existem muitas dúvidas quanto ao processo jurídico da adoção. E isso traz muita ansiedade para as famílias. Então, instruí-las a respeito desse processo acalma os ânimos. Eu entendo melhor o que vai acontecer. E, além disso, ajudar esses futuros pais a lidarem com as demandas que a criança vai trazer, com comportamentos que ela pode apresentar por causa das marcas de histórias traumáticas que elas viveram. Porque a maioria das crianças que vão para adoção sofreram graves situações de violações de direito,
graves situações de violência, de abuso, de negligência. E isso deixa marcas, são traumas, né? E essa criança, o trauma, ele traz um impacto no desenvolvimento da criança de forma integral. Ele afeta o biológico, ele afeta o físico, ele afeta o relacional e ele afeta o comportamento, né? Tudo isso pode vir expresso por meio do comportamento. Quando os pais entendem que aquele comportamento, na verdade, não é algo contra eles, mas, na verdade, a criança está querendo passar uma mensagem, ela está com medo, ela está, né, sendo dominada pelo medo por causa do que ela já experimentou. E esse pai vai aprendendo a lidar com aquilo, a ajudar o cérebro da criança a se acalmar diante daquilo e tratar aquilo de forma adequada. Então, é muito diferente. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes o que funcionou com o Lucas, com o meu mais velho, na forma de educação, de disciplinar, de ensinar, não vai funcionar com a Kelly, com a Kathleen e com a Jéssica, por causa das histórias que elas viveram, entende? Ô, Sara, inclusive tem na história também, né? Eu disse que eu assisti o especial do Luciano Huck, em que você conta também que numa ida, portanto, tem a história de uma menina que ela havia sido devolvida, não era isso? Isso. Depois que a Kelly e a Kathleen chegaram, fazia uns 6 meses, mais ou menos, que elas estavam com a gente, e a gente mantinha contato com a madrinha delas, né, que era a madrinha lá da instituição, e que foi uma pessoa de grande referência para elas e tal. Então, elas sabiam, falavam por telefone com essa madrinha e tal. E aí elas tinham saudade, olhavam fotos dos amiguinhos do abrigo e tal. E aí um dia a gente estava indo para São Paulo e a gente resolveu levá-las para reverem, né? A madrinha, reverem as tias, os amiguinhos da instituição. E quando a gente chegou lá, era um dia de festa na instituição. E na mesma época que Kelly e Kathleen estavam sendo adotadas, as 2 amiguinhas de quarto delas, que dividem o quarto com elas, são irmãs também, estavam sendo adotadas também, né? E estava todo mundo em festa, porque eram 4 crianças, assim, que não era tão fácil de se conseguir famílias adotivas, né? E as 4 estavam sendo adotadas. Só que quando a gente chega lá, essas 2 meninas estavam lá na instituição. E a meninada estava doida, porque era uma festa, tinha um tanto de brinquedo, sabe aquele escorregadorzão inflável? Tinha aquilo, um tanto de coisa legal acontecendo, balão e tal, doces. E as crianças estavam lá brincando. E quando eu olho, as 2 estavam sentadinhas no canto, abraçando as perninhas assim, tristonhas, não estavam interagindo. Aí eu perguntei para a coordenadora, né? Eu falei, pelo amor de Deus, o que essas meninas estão fazendo aqui? Por que elas estão assim? Ela falou, Sara e Rodrigo, elas acabaram de ser devolvidas. A família disse que elas eram muito difíceis, muito custosas, e devolveram as meninas. Aquilo ali, assim... A gente falou, como assim devolvidas, né? A gente não sabia que isso existia até então, sabe? E acabou com o final de semana pra gente. E a gente falou, mas meu Deus, como assim? Isso a gente começou a pesquisar e a gente foi entendendo que infelizmente, não era só o caso delas, muitas vezes aconteciam as devoluções, né? E a gente estava lá, vivendo essa fase que é desafiadora do começo. Kelly e Kathleen, principalmente, trouxeram mais desafios de adaptação. Nem sempre era fácil, nem sempre a gente sabia o que fazer, mas jamais passou pela nossa cabeça devolver, porque filho é filho, filho é para sempre, né? E então a gente foi vendo o quanto que era importante mesmo, um preparo adequado e um acompanhamento no pós-adoção. Porque famílias que são bem preparadas e que recebem o devido suporte depois que essa criança chega, eles não desistem de seus filhos. Ô, Sara, muita gente participando aqui, a Meg de Brasília está dizendo que está há 4 anos na fila, a Eliane também dizendo que ainda vai viver uma história como a sua, porque ela também está na fila. E aí eu gostaria que você falasse sobre isso, assim, aí logo em seguida a gente vai entrar na história da Ponte de Amor. Mas por que demora tanto? Né? Assim, por que você disse, inclusive, que é de uma época em que o processo era diferente, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive, a lei número 13.509/2017, que foi sancionada pelo Michel Temer, que trouxe novidades, né? O procedimento mais simplificado para entrega voluntária de crianças e adolescentes à adoção, alterações nas leis trabalhistas, inclusive, até isso com prestação de serviço, assim, de informação interessante, porque quem adota, portanto, tem os mesmos direitos que um pai biológico de licença, todas essas questões, né? Mas, primordialmente, por que dessa demora?
Então, nem todos os casos são demorados, é importante a gente falar isso. Aqui na Pontes de Amor mesmo, nós temos várias famílias que, do dia em que elas entraram com a documentação para se habilitarem para adoção, ao dia em que as crianças chegaram, não deu 9 meses. Foi uma gestação menor do que uma gestação normal. O que faz a diferença? Legal isso. Nós temos muito mais. Hoje em dia, as crianças, muitas vezes, elas demoram para chegar nos abrigos. Elas ficam muito tempo expostas a essas vulnerabilidades. A rede demora a proteger. Então, quando essa criança ela é encaminhada para adoção, ela já está numa idade maior, na maioria dos casos, entende? Por outro lado, a maioria dos adotantes ainda prefere crianças com menos de 5 anos de idade. 5, 7 anos. Hoje, crianças de até 9 anos, sozinhas, né, que não têm irmãos, e que sejam saudáveis, o próprio Sistema Nacional de Adoção encontra famílias para elas, né? Então, o perfil dessas famílias que adotam já foi bem ampliado. E isso vale muito ao trabalho dos grupos de apoio à adoção. Mas a maioria das crianças e adolescentes que são disponíveis para adoção, eles são maiores ou fazem parte de um grupo de irmãos ou têm alguma questão de saúde. E aí, às vezes, eles ficam mais tempo esperando para serem adotados. Por outro lado, as famílias que querem adotar crianças menores, elas vão esperar mais tempo, entende? Porque o número de crianças que vão mais velhas para adoção é muito maior do que o número de bebês que já são encaminhados para adoção, entendeu? Então, esse matching, ele não acontece muitas vezes por causa disso. Isso é multifatorial, dá assunto aí para uma semana inteira, né? Muita gente quer culpabilizar as famílias adotivas. Os pais adotivos só querem bebês. Isso não é verdade. E tem família que vai adotar bebê mesmo. Eles dão conta de bebê e tem que ser bebê, né? E tudo certo. Tem famílias que adotam meninos de 18 anos e tá tudo certo, né? Agora, o importante é a gente não deixar que a nossa ansiedade nos faça atropelar esse processo. Eu não posso dizer que eu vou adotar uma criança de 10 anos só porque vai ser mais rápido e, de repente, eu não estou pronto para isso. Eu não dou conta de uma criança de 10 anos. Eu tenho que me preparar para adotar uma criança de 10 anos, que é muito diferente. Eu adotar um bebê e adotar uma criança de 10 anos, né? Muito boa a informação. Quando a gente vai lá no painel online do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, a gente tem números que chamam muita atenção, inclusive também no especial de vocês, Luciano Huck, ele também chamou atenção para isso, né? Hoje eu consultei, crianças acolhidas são 30.764, disponíveis para adoção 4.983, em processo de adoção 4.193 e pretendentes disponíveis 34.408, né? Então, assim como ele falou, né? Ou seja, nós temos mais pretendentes do que crianças acolhidas, e aí, então, a grande questão é o saber e o entender por quê, né? Aqui, muito interessante, inclusive, se você me permitir, o Sarmento, Léo, está dizendo, Ponte de Amor ajuda demais, mesmo a gente não tendo contato direto, todo o curso que eu sei foi elaborado pela Ponte de Amor, por sinal, um curso muito importante para quem quer adotar. E aí, então, quando que nasce, então, a Pontes de Amor? Quer dizer, quando que vocês, então, decidem também adotar mais esse projeto, né? Mas esse filho, né? A gente fala que a Pontes de Amor é outro filho, é o quinto elemento. Então, na verdade, Renato, o que aconteceu é que, a partir daquele dia que a gente percebeu que existiam devoluções de crianças, a gente começou a ficar muito inquieto com isso. Começamos a ler, estudar, e a gente falou, gente, mas não pode ser assim. Aí nisso a gente foi descobrindo que em outras cidades haviam grupos de apoio à adoção e que em Uberlândia não tinha. A gente procurou e a gente ficou sabendo que não tinha, né? E nós também estávamos vivendo os nossos perrengues. A gente não sabia muitas vezes como lidar com algumas questões das crianças, com alguns preconceitos que a sociedade traz, algumas dificuldades que são específicas da adoção, né? E a gente se sentia muito sozinho. E a gente falou, nossa, quem sabe a gente não começa a fazer umas reuniões
com pais adotivos, com quem quer adotar, para a gente trocar experiências, a gente se ajudar mutuamente. Aí a gente convida os profissionais para virem, darem umas palestras. No início a gente pensava era isso, sabe? Era isso que a gente pensava. Só que a coisa ainda estava fervendo tanto aqui em casa, estava tão difícil, né? Que a gente falava, como que a gente vai caçar mais o problema, né? mais sarna para se coçar, se a gente ainda não está dando conta nem de organizar direito a nossa casa, a gente ainda está nesse alvoroço todo. Mas cada vez que a gente pensava em desistir, no mesmo dia, ou a gente recebia um telefonema da Vara da Infância pedindo para a gente ir lá dar o depoimento para os pretendentes à adoção que eles estavam preparando, ou o jornal ligava para a gente, olha, vocês foram indicados para darem uma entrevista sobre adoção. Sabe assim, parecia que essa chama não podia se apagar. Até que um dia a gente falou, quer saber? A gente nunca está pronto para um grande passo. Você nunca fala assim, não, hoje eu estou plenamente pronto, eu vou casar porque eu sei que agora eu estou absolutamente pronto. Não, eu vou ter um filho porque agora eu sei que eu estou absolutamente pronta para ser mãe. Não, ninguém se sente assim, né? E começar uma ONG é do mesmo jeito. Você nunca se sente plenamente pronto. E aí a gente resolveu chamar um grupo de amigos e começar nesses moldes que eu te falei. Ah, vamos fazer uma reunião uma vez por mês e tal. Só que havia uma demanda muito grande. E quando a gente colocou no Facebook que a gente estava começando um grupo de apoio à adoção em Uberlândia, a gente ficou impressionado. Era gente que a gente não conhecia, procurando, falando, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, isso é muito importante. Um vereador que hoje é um grande amigo nosso, que é realmente comprometido com as causas sociais, ele falou, eu estou com uma matéria sobre adoção, uma pauta sobre adoção na minha gaveta, eu não levei isso adiante porque eu nunca tive apoio. Preciso conversar com vocês. Aí chegamos no fórum, procuramos a psicóloga que nos avaliou e tal, né? Falamos, olha, a gente está começando um projeto assim. Ela falou, peraí. Na hora ela nos colocou na sala da juíza com o promotor, com técnicas lá, comissárias, falou, não, explica para eles. E olha, eu acho que quem tem que dar o curso para os postulantes são eles e tal. Então, assim, e nisso foram nascendo novos projetos, a gente foi sendo treinado, buscamos ajuda de outros grupos mais experientes, né? Fomos nos preparando e preparando os nossos voluntários. E foi assim que nasceu a Pontes de Amor. E hoje a gente está aí, né, com 13 projetos em andamento, né? A gente atua em 3 grandes áreas. Uma é ministrando formação para profissionais da rede, enfim. O segundo eixo é justamente da convivência familiar, onde a gente dá orientações para adoção, a gente dá todo apoio e acompanhamento jurídico gratuito às famílias que querem adotar. A gente tem o preparo para adoção, né, que é o curso preparatório, que é uma exigência legal, e a Ponte de Amor ministra em parceria com a Vara da Infância. E agora com o Tribunal de Minas, esse curso está disponível em EAD agora, né, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente também tem uma coisa que se chama busca ativa, que é quando a gente procura famílias já habilitadas para adotarem crianças que estão fora do perfil preferencial. E aí a gente faz esse matching que o sistema às vezes não consegue fazer, das crianças reais e as famílias reais. E, enfim, são alguns projetos, né? A gente tem também o acompanhamento do pós-adoção, as famílias que já receberam seus filhos, a gente tem um grupo de pós-adoção. E o último eixo é o eixo das crianças, onde a gente tem projeto com as crianças, tanto as adotadas, quanto as que estão nos abrigos ou nas famílias acolhedoras. Para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir e ver depois, o site pontesdeamor.org.br tem exatamente isso que a Sara acabou de escrever agora, né? Encontros mensais, ali tem as abinhas que você pode consultar, né? Missão de amor, programa de capacitação, curso para postulantes à adoção, encontro anual de parentalidade de adoção, atendimento jurídico, grupo pós-adoção, ou seja, trabalham muito na perspectiva da formação, da informação, não é isso? Exatamente, exatamente. E uma coisa que a gente se preocupa também, Renato, é com os meninos que estão acolhidos, que estão nos abrigos, os maiores, a gente sabe que nem todos serão adotados. E aos 18 anos eles precisam sair, né? Então a gente tem um projeto que se chama Trilhas para Autonomia, que ajuda esses meninos a elaborarem a sua própria história, a se prepararem para a formação de outros vínculos, a se relacionarem de uma forma mais saudável, e também ajuda eles a se prepararem para o mercado de trabalho e a iniciarem o mercado de trabalho. A gente faz isso em parceria com outras empresas, com outras organizações aqui em Uberlândia, mas a gente realmente se preocupa muito com eles, né? Porque aos 18 anos eles têm que sair da instituição, né? E eles vão ter que se virar sozinhos.
Sara, e quais são os grandes desafios que você e Rodrigo veem e vivenciam, né, em fazer este trabalho? Né? Hoje a Ponte está com o quê? 9 anos? 9 anos, isso, 9 anos. 9 anos, exatamente. Ou seja, já muita história, né, ao longo desses 9 anos, né? Hoje, em 2021, a gente vivendo esse momento pandêmico, inclusive, né? Quais são os desafios que vocês mais têm sentido, portanto, né? Um dos desafios é que, como eu te falei, quando a gente começou, a gente não imaginava que ia acabar com uma organização na mão, né? Esse não era o nosso plano. Então, a gente precisou ir aprendendo e se juntando a pessoas que nos ajudassem nessa parte de gestão, porque não é a nossa praia, né? Então, a nossa principal força sempre foi o voluntariado, né? E é isso que tem feito a Pontes crescer de forma tão sólida. Um outro desafio que a gente enfrenta, e eu creio que a maioria das organizações, é o desafio financeiro. Né? É muito difícil da gente fazer, tudo custa, né? E nós lidamos com coisas que são fundamentais. Se essas crianças e esses adolescentes não recebem o devido acompanhamento psicológico, psicopedagógico que a Pontes de Amor oferece e tal, para elaborarem as suas histórias, para ajudar essas crianças a conseguirem, a prosseguir, a aprenderem na escola, a interagirem na escola, a crescerem e tal. Essas crianças, elas tendem ao fracasso. É triste dizer isso, essa palavra é muito forte, mas é verdade, né? Só que na nossa cultura, se eu falar que eu estou precisando de uma cama para uma criança, Renato, sem brincadeira, eu já vivi essa experiência. Em 20 minutos eu tenho 20 camas no meu WhatsApp. Tem. Passar para minha lista, assim, em 20 minutos eu tenho 20 camas. Mas nós não trabalhamos com coisas palpáveis. Então, ganhar leite, roupa, brinquedo, isso, os abrigos, geralmente, eles estão abarrotados, eles não precisam mais disso. Mas a gente oferece aquilo que é mais profundo e que é fundamental para a ressignificação da história dessas crianças, né? E aí é mais difícil da gente encontrar pessoas que entendam isso e falam, não, eu quero ser parte disso. Isso realmente vai mudar a história dessa criança, né? Isso é tão importante quanto o litro de leite. É tão ou mais importante quanto o brinquedo no Dia das Crianças, né? Então, esse é um desafio que a gente enfrenta. E assim, pensando nas famílias adotivas, eu creio que as famílias ainda vivem muita ansiedade em relação ao tempo, né? Porque quando chegam para o processo de adoção, a maioria dessas famílias já viveram uma história. Elas já viveram vários anos tentando ter filhos. Então, elas já chegam com uma ansiedade muito grande parte dessas famílias. E a gente precisa lidar com essa ansiedade e ajudá-los a usar esse tempo para se prepararem melhor, né? Então, isso é um desafio, mas é um desafio gostoso de se lidar com ele, né? Mas, enfim... E, é claro, existem questões do nosso país que precisam ser transformadas, né? Muitas vezes existem situações jurídicas que jamais deveriam acontecer. Agora mesmo a gente está com um caso que está aí nas mídias sociais, né? O caso Vivi, que é um absurdo jurídico, né? E a audiência vai ser amanhã e eu realmente tenho esperança de que eles vão voltar atrás, né? Então a gente luta muito por isso, para mudar esse sistema, para a construção de políticas públicas que realmente favoreçam a criança, né? E não os adultos. E aí, aproveitando esse gancho da Sara, portanto, né, quem também visitar lá o site pontesdeamor.org.br vai poder ver a descrição lá dos dados bancários, exatamente para você ser contribuinte, né, na Caixa Econômica Federal. E aí eu vou pedir aqui o Rodrigo, que está escrevendo para a gente, para ele escrever nos comentários para a gente os dados, né, Banco 104, agência 0162, operação 003, conta corrente 0030739, e aí também o CNPJ, que está lá no site, bem fácil hoje em dia, tudo na mão. E é muito importante, portanto, que as pessoas possam aportar e possam contribuir exatamente para que o trabalho possa alcançar mais gente, né? Sara, fala para a gente da quantidade de famílias, então, já assistidas ou que estão neste momento também sendo assistidas, e se você puder destacar alguma história em especial dessas famílias dessas tantas que você atende, né? São muitas histórias, é difícil escolher uma.
Olha, Pontes de Amor Difícil, né? já cooperou com mais de 300 adoções diretamente, né, de forma direta. Uau. Nós já preparamos mais de 2.500 pessoas para adoção, né? E são muitas, muitas histórias. Eu me lembro de uma história que é muito marcante para mim, de uma criança que tinha sofrido uma situação muito grave de tortura, e esse caso veio à mídia nacional na época. E eu fiquei muito consternada com esse caso e fiquei sabendo dele pelo G1, né? E na época eu comecei a orar por essa criança, pedir a Deus para que intervisse na história dela, né? Quando ela foi encontrada, ela estava quase morta, um caso absurdo, tinham tentado colocá-la numa família que era uma família extensa, eram parentes, e sofreu muitos abusos lá, muita violência e tal. E como que Deus faz as coisas, né? Eu falo que quando a gente acredita que acima de nós tem alguém muito maior, né? Um dia eu estava pegando o avião de Curitiba para cá, meu celular toca. E era uma juíza amiga minha, e ela falando de um caso. E quando ela começou a entrar em contato, em detalhes, eu falei, peraí, você está falando desse caso? Era o caso em questão. E ela falou, eu estou precisando de uma família para eles, mas precisa ser uma família que vai dar certo. Eu não posso correr o risco dessa criança não cair numa família que não vai dar certo. E naquela semana a gente estava terminando a preparação de um grupo de futuros pais adotivos. E tinha um casal, amigo nosso, que estava nessa turma. Então eles já estavam na fase final de habilitação para adoção. E na hora me veio a figura deles na frente. E aí a gente foi conversar com eles, explicar o caso da criança, que era um caso delicado, era uma criança que talvez fosse dar trabalho para a formação de vínculos e tal. E quando a gente começa a conversar, o pai, o futuro pai adotivo, ele tinha vivido um acidente que viveu situações semelhantes ao que aquele menino tinha vivido. Sabe? E ele falou, eu conheço as dores físicas que ele está vivendo, porque eu já vivi isso por causa de um acidente que eu tive com a mesma idade que ele tem agora, né? Então, assim, aquela história foi muito emocionante. E quando eles chegam lá, todo mundo achava que ele que o menino não ia aceitar a família, que ia resistir e tal. E na verdade, o menino mesmo, ele vai e pede para que eles levem ele para casa. Né? Então ele se abre para essa nova família. É uma história muito linda, muito emocionante. Hoje ele já está maior e é uma das crianças mais alegres que eu conheço na face da Terra. Né? Então, como que realmente assim, quando uma criança, por maiores as dores que ela vive, quando ela é colocada numa família que ama, que se compromete com essa criança, né, que se compromete a fazer os acompanhamentos necessários, vai precisar de psicólogo? Provavelmente sim. Vai precisar de tratamento médico? Talvez sim, né? Mas cada um vem com as suas demandas. Mas é maravilhoso de ver quando uma criança chega numa família que ama, que cuida e protege, como que isso é transformador na vida dela. E é maravilhoso. E é tão interessante a gente pensar eu te ouço e o tempo todo pensando nisso, assim, o quanto, na verdade, a gente acaba estigmatizando determinadas coisas, determinados movimentos, determinadas ações, quando, na verdade, são coisas que acontecem em diversas situações, né? Você falou de psicólogo, por exemplo, né? Quer dizer, não só uma pessoa que é adotada, mas absolutamente todo mundo precisa de acompanhamento psicológico, de terapia, e o quanto, às vezes, a gente tratando da criança, destaca isso como que isso fosse pior, que isso fosse ruim, no caso, né? É muito para a gente pensar sobre isso. E né? eu sempre a gente, falo, infelizmente, está chegando aqui. Desculpa te cortar. Eu sempre falo... Não, fica à vontade. Esse acompanhamento terapêutico, ele não deve ser só para a criança, mas ele precisa ser para a família. Porque feridas que foram formadas por meio de relações, elas vão ser tratadas por meio de novas relações. Né? Então, é interagindo que a gente vai ajudando nossos filhos a ressignificarem a sua história, quem eles são, sua identidade e tal. Então, nós, enquanto pais, os irmãos e tal, todo mundo precisa de orientação, de terapia, de acompanhamento, né? Verdade. Eu dizer que, infelizmente, está chegando lá no finalzinho, né? 1 hora de duração, a gente está em 48. Então, eu gostaria, na verdade, de aproveitar esse restinho de tempo, primeiro para atender as pessoas que estão super participando aqui, super, né? A gente teve aqui perguntas sobre... O Rodrigo está fazendo um grandioso serviço para a gente, porque ele está respondendo as pessoas aqui, e eu agradeço, né? Pode contar, inclusive... Renato.
É verdade. Porque dia desses me pediram para eu colocar, fixar aqui, na entrevista da semana passada, com a doutora Andréia, maravilhosa também, que faz um trabalho excelente, ela pediram para eu fixar um dado, e eu falei, eu não consigo fazer isso, né? Mas tinha o Daniel na semana passada que eu me lembro. Então, assim, é muita gente boa que aparece aqui, viu? E aí ele mesmo respondeu aqui sobre Brasília, né? Se vocês têm um correspondente, alguma atuação, ele falou do grupo Aconchego que eu li quando passou aqui, e também perguntaram, falaram bastante aqui sobre adoção por casais homoafetivos, porque que há uma burocracia. Teve uma outra pessoa até que respondeu, mas eu gostaria talvez que você falasse um pouquinho sobre isso também. Olha, no Brasil, todas as pessoas maiores de 18 anos, que tenham bons antecedentes, que tenham uma boa cabeça, uma saúde razoável, suficiente para serem pais ou mães, né, podem adotar. Tanto faz se você é hétero, se você é homo, ou se você é solteiro e deseja adotar. Você pode adotar. E não existe diferença nesse processo. Você vai ser avaliado pela equipe psicossocial do fórum, enquanto pessoa. Nós temos muitos casais homoafetivos que adotam e muitas famílias lindas homoafetivas, muitas histórias maravilhosas que a gente acompanha. Então, assim, não existe essa diferença. Ô, Sara, o que é o poder familiar no processo de adoção? Quando eu tenho um filho, esse filho é registrado no meu nome, né? Então, eu sou mãe dessa criança, eu tenho o poder familiar. Se eu sou casada e meu esposo registrou essa criança, ele tem esse poder familiar. Os avós têm poder familiar, né? Então, essa família pertence àquela criança e a criança pertence a essa família. Quando a justiça percebe, quando toda essa rede de proteção da infância percebe que uma família não tem condições de cuidar, de educar adequadamente o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, há então um processo de destituição do poder familiar, onde essa criança, aquela família, então, não tem mais esse poder familiar sobre essa criança. Eles vão perder a guarda e aquela criança vai ser encaminhada para adoção. Quando essa criança é adotada, a certidão antiga que constava aquele nome dos genitores, dos avós biológicos, ela é totalmente anulada. E aí, então, é feita uma nova certidão com o nome dos novos pais, dos novos avós. A única coisa que permanece, que prevalece nessa certidão é o lugar de nascimento da criança. Isso não muda, certo? Até mesmo porque, no futuro, se essa criança, então, já adulta, quer ir atrás das suas origens, ela pode ir naquele cartório, entende? E lá vai estar guardada a certidão original. Ou se, por uma questão de saúde, você precisa ir atrás, né, da família biológica, existe essa possibilidade também. Então, não apenas pelo Poder Judiciário, mas até pelo cartório onde foi feito o registro. E, no caso, os pais adotivos, eles podem perder esse poder familiar também? Podem. É raro, né? Porque a família adotiva, ela passa por um estudo psicossocial. Então, ela é avaliada, ela é habilitada e ela é acompanhada no começo dessa adoção. Por, no mínimo, 6 meses, ela é acompanhada para ver se está tudo em ordem e tal. Então, geralmente, são famílias que já têm uma estrutura, entende? Mas se uma família adotiva começa a judiar, a tratar mal do seu filho, a espancar, a abusar sexualmente ou a negligenciar, ela pode vir a perder a guarda, sim. A perder, desculpa, o poder familiar. Né? Mas é mais raro justamente porque são famílias que já foram estudadas, preparadas e acompanhadas, né? E aí, você já falou bastante sobre isso, mas como a gente está caminhando para o finalzinho, né? Para quem está agora em casa e assistiu a gente e queira adotar, né? Como primeiro passo que você recomenda, por exemplo, essa pessoa ir diretamente no abrigo, antes chamado de orfanato, agora abrigo, né? Qual que é o primeiro passo que você acha que essa pessoa que agora, eu gostaria de adotar, deveria tomar? Ok. Existe a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ANGAAD. No site da ANGAAD, existe lá um link com o contato de todos os grupos de apoio à adoção do Brasil.
Primeira coisa, entra lá no site da ANGAD, vê se existe um grupo de apoio à adoção na sua cidade. Entre em contato com eles. Procure o fórum da sua cidade, a vara da infância da sua cidade. Mas se existe um grupo de apoio à adoção, eles vão te orientar, provavelmente melhor até do que no fórum. E você pode também entrar no site do próprio CNJ e fazer um pré-cadastro virtualmente, onde você vai preencher seus dados e tal, e dizer que você tem interesse em adotar, certo? Nós também, da Pontes de Amor, estamos à disposição para te orientar, te mandar orientação, direção, tirar dúvidas e tal. Mas você vai, então, preencher esse pré-cadastro, depois você vai ter que preencher uma ficha com o perfil da criança que você quer adotar, raça, se você tem preferência por gênero, de que estados você pode adotar, você está aberto a adotar, enfim, uma série de coisas. E a situação de saúde dessa criança, se pode ter doenças tratáveis ou doenças não tratáveis, enfim, se podem ser irmãos. Depois você vai passar, então, por um estudo psicossocial, que é feito pela equipe de psicólogos e assistentes sociais do fórum da sua cidade. Você vai fazer um curso preparatório à adoção, e aí vai depender da sua cidade, como que esse curso é ministrado. Em muitas cidades ele é feito juntamente com os grupos de apoio à adoção. Hoje em dia já existem cursos que são ministrados até à distância, como o nosso mesmo, você pode fazer pelo TJMG, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas verifique se o juiz da sua comarca vai aceitar esse curso. Tá? Porque ele precisa aceitar para valer no seu processo. Mesmo que ele não aceite, eu recomendo que você faça, porque como foi falado aqui, modéstia à parte, o curso ficou muito legal, ficou muito bom, e as pessoas têm falado que agrega muito, né? Que aprendem muito. Então, depois disso, você vai receber a sentença de habilitação para adoção. Tá tudo certo? Tá tudo ok? Aí você entra, então, nessa fila virtual, que é o Sistema Nacional de Adoção. Excelente. Sara, assim, a gente teria aqui, na verdade, o que conversar para muito tempo, né? Mas, infelizmente, nessa proposta de 1 hora, estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria, antes de acabar, portanto, né? Gostaria de ouvir de você, como mãe. Dia desse eu compartilhei um texto no Facebook muito lindo, que dizia sobre o que eu herdei dos meus filhos, né? Como pai, como mãe, né? Eu gostaria de saber de você, o que você herdou dos seus filhos. Eu herdei amor, eu herdei ser amada, eu herdei resiliência, eu herdei aprender a lidar com a diferença, eu herdei fé, esperança, eu herdei andar mais e mais com os meus filhos, mesmo por caminhos que eu achei que eu jamais seria capaz. Né? Eu herdei muita coisa boa. Excelente. Eu gostaria muito de agradecer a sua simpatia, a sua acolhida, né? A doutora Andréia, na semana passada, utilizou essa palavra, eu volto a repeti-la aqui. A sua acolhida é sempre muito bom quando a gente pode, portanto, fazer essas pontes, e vocês têm feito tão brilhantemente, né? E aceitar vir aqui, bater um papo conosco, eu tenho muito a agradecer. Gostaria de finalizar pedindo para você falar um pouco sobre a sua esperança daqui para frente, né? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, que demandam tanto da nossa capacidade de aceitação, interpretação, resistência, né? O que você pode deixar de perspectivas? Olha, Renato, a minha esperança, ela pode parecer utópica para alguns, mas é nisso que eu espero. Eu espero ainda ver um Brasil onde não existam crianças em situação de orfandade. Eu espero ver um Brasil onde todo mundo tem uma família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa. Eu espero ver adultos mais abertos a amar de verdade, a se entregar, a se relacionar sem medo, né? E eu espero ver abrigos fechando e famílias se formando. Essa é a minha esperança. E é para isso que a gente trabalha. Lindo. Lindo. Que Deus te abençoe, você, amém, a sua família, todo o projeto. Agradeço imensamente, dei um abraço no Rodrigo, e como disse o Luciano Huck, né, nos meninos também, nas crianças, né? Eu tô com uma que tirou 4 filhos ontem. Tô aqui cuidando dela. Ah, é? Muito obrigada. É uma prazer estar aqui com você. Obrigada pelo espaço de compartilhar. Obrigada mesmo. Deus abençoe você. Eu que agradeço. Amém. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigado.
Um abraço para todos vocês. Tchau.